Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico sobre Yang. E nesta aula nós vamos fechar o raciocínio que eu passei para vocês com os conhecimentos, com os tópicos que nós falamos sobre alimentos e como nós vamos ver esses alimentos dentro do conceito em Yang. Nós vamos falar um pouquinho de biotipos, um pouquinho de percepção, um pouquinho dos 5 sabores e das 5 naturezas. Porém, o intuito desta aula, o intuito deste slide é fazer com que vocês pensem em tudo isso, todos esses tópicos funcionam todos juntos, eles funcionam sempre de uma maneira dinâmica. Nunca você vai ter a percepção primeiro e depois você vai ter um sabor que vem e uma natureza térmica no caso. Não, pessoal. É muito importante que vocês, já nesta altura do curso, estejam olhando para a realidade, estejam olhando para fora da janela de vocês, para o mundo que os cerca, dentro do conceito Yang, já dentro deste conceito, já começando a notar que a interação Yang acontece o tempo todo, acontece inclusive nesta imagem que vocês estão assistindo da aula. Nós temos a presença do Yang brilhante aqui iluminando a sala, o Yin, que é a minha roupa mais escura, então, e tantos outros elementos que vocês poderiam olhar na minha gestualidade, na maneira de falar, enfim, o Yin Yang está presente o tempo todo. Esse é o verdadeiro intuito desse curso, ok? Então, quando nós falamos a respeito dos biotipos, associados às percepções, aos sabores e às naturezas, neste caso da aula está dentro dos alimentos, que é o tópico do curso que nós estamos tratando. Porém, isso vocês vão poder observar em qualquer momento, se estiverem fazendo um esporte, numa academia, estudando, passeando, em natureza aberta ou natureza fechada, né, dentro de um shopping ou então numa praia, sempre vocês vão ter a presença em Yang com todos esses elementos. Então, nesse slide de resumo, é importantíssimo nós já estarmos com este conceito, que é o da interação eterna, o eterno fluxo dinâmico entre Yin e Yang, como eu sempre mostro para vocês. Neste caso aqui, estamos falando de alimentos e como eles interagem com o corpo humano, mas em todo momento vão estar presentes, ok? Então, quanto mais aprimorado vocês estiverem, melhor vocês vão entender isso e mais vão se beneficiar dessas energias, né? Então, lá no começo do nosso tópico de alimentação, nós falamos sobre biotipos. Lembrando, gente, que os biotipos aqui, ó, magros, os mais gordinhos e os instáveis, que são aqueles do efeito sanfona, todos podem ter momento Yin e Yang. Tá? Não é porque uma pessoa é magra que ela não tem a presença de Yin. Tem sim, ela pode se tornar inclusive até mais Yin do que uma pessoa que é um pouquinho mais gordinha. Às vezes eu mesmo tenho amigos que são pessoas de um biotipo mais gordinho e extremamente Yang. Tá? Então também existe isso. E os instáveis ficam oscilando ali, ora Yin, ora Yang e assim por diante, né? Mas o importante é entender que na genética, na característica daquele indivíduo, tem um biotipo, ok? Então vamos lá. Percepção. É o que eu acabei de falar. A presença de Yin e Yang. Eu até coloquei aqui um símbolo muito bacana que mostra a percepção visual, a percepção do paladar, a percepção tátil, auditiva e olfativa. Ou seja, o Yin e Yang vai estar estimulando todos esses nossos sentidos, tá? Ao mesmo tempo. Então o cheiro já vem associado ao gosto, à temperatura. Então abram os canais de percepção que vocês vão entender bem o que eu estou dizendo, ok? Os 5 sabores. Então a gente tem o ácido, o amargo, o picante, o doce e o salgado. Aqui é importante destacar que já começa a ter um efeito no corpo. Tá? Então é muito importante que a partir dos sabores das naturezas nós temos efeitos, nós temos respostas que o corpo dá perante esses sabores. Então daqui para frente vocês vão começar
a entender, estudem um pouquinho. A internet agora pode sim servir bastante, porque ela vai te dar uma série de exemplos, ela vai trazer outras ideias. Então vocês separem, observem e principalmente olhem no dia a dia de vocês. Tá? Não adianta olhar um cogumelo super específico que dá numa região específica de um país. Não, se não está presente no seu dia a dia, não se prenda a isso. Se prenda mais o básico, ou como diria aqui no Brasil, o verdadeiro arroz com feijão, não é verdade? Então, aqui já começa a ter interações com o organismo, né? Da mesma forma que as naturezas. A natureza, por exemplo, quente, morna, neutra, né? Fresca, fria. O que eles causam no nosso corpo? Como balancear isso com os sabores? Até que ponto isso está me fazendo bem para o organismo? São perguntas que têm que serem feitas imediatamente quando você tiver acesso ao alimento, né? Então, esse slide ele tem que ser como se estivesse pronto na cabeça de vocês. Tudo que vocês verem daqui para frente dentro do mundo da alimentação vai ser visto com esses conceitos. O biotipo, que tem que ter equilíbrio, a percepção de yin yang, os sabores que vão estar presentes ali, o quanto isso vai começar a influenciar meu organismo e as naturezas térmicas, ok? Então, guardem esse resumo. Eu gosto muito de resumo porque fica essas figuras, elas são fáceis da gente gravar na cabeça e elas disparam o conhecimento que você teve agora nessa sessão de alimentação, ok? Então, eu espero que vocês estejam gostando, estudem bastante, aumentem a tabela de vocês de alimentos e podem mandar para mim, tá? Os alunos mandam, olha professor, esse alimento, aquele alimento, eu estou acostumado a comer isso, beber aquilo, pode mandar, eu respondo para vocês, tá bom? Então, vamos para a próxima aula e vamos continuar para o próximo tópico.